Então tá, as complicações então, né, da diabetes. Então, fora a hipoglicemia, a hiperglicemia e a cetoacidose, que são complicações agudas e graves, né, a longo prazo, essas pessoas podem desenvolver outras complicações que são também bastante severas e que eu costumo chamar de psicologia do terror, que eu gosto muito, porque as pessoas não enxergam a diabetes, então elas não costumam dar valor para essa doença, né? Elas simplesmente fazem o controle por uma glicemia capilar em casa, está alto, está baixo, às vezes elas têm uma sensação de mal-estar, né? Uma queda de pressão, uma sonolência, mas elas não fazem associação o quanto isso a longo prazo pode ser prejudicial. Então eu sempre acho importantíssimo salientar e falar sobre. Claro que além de falar de hiperglicemia e hipoglicemia, né, que são as que a gente consegue orientar para o correto uso da medicação e da alimentação, né, a importância deles fazerem esse controle, então, através das complicações que acontecem a longo prazo. A longo prazo, então, as pessoas podem desenvolver doenças cardiovasculares, né? O infarto, o AVC e as tromboses, devido, então, a essa glicose circulante, esse melado vai fazendo obstrução de vasos, que vai levar a infartos, né? Doenças vasculares periféricas, né? Então, quando vai diminuindo a circulação de sangue também nas periferias, membros inferiores principalmente. Retinopatia, que pode levar até a perda de visão, né? A nefropatia, né? Então, nefro de rins, patia de patologia, né? De doença. Então, doenças renais. Pensem que os rins, eles são um grande filtro do sangue. Todo esse sangue que está circulando ali, que está bem denso, né? Que está hiperglicêmico, o rim tem que filtrar. Ele vai ficando sobrecarregado também, assim como o pâncreas. O rim também vai ficando a longo prazo comprometido. E aí é bem comum a longo prazo as pessoas terem que evoluir para uma hemodiálise ou um transplante renal. Impotência sexual, se não tem uma boa circulação, né? Se vai ocorrer tromboses na periferia, enfim, também vai ocorrer uma impotência sexual pelo mesmo motivo. O pé diabético. Se o pé diabético são aquelas feridas que eles não sentem, eles perdem muito a sensibilidade. Se a circulação está prejudicada para a periferia, a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade, certo? Então o que acontece? A pessoa ela machuca o pé e não sente. A gente machuca o pé muitas vezes durante o dia, né? Então, por exemplo, você bota um sapato apertado no pé, ele vai fazendo machucadinhos e bolhas, eu vou sentindo aquilo, vai me incomodando durante o dia até que chega um ponto que eu tenho que arrancar o sapato, né? Um diabético ele tem a sensibilidade diminuída, vai incomodar, mas não tanto. Então, a hora que ele tira o sapato já tem uma ferida. E junto, o diabético tem dificuldade de cicatrização, né? Então, essa feridinha dele demora muito para cicatrizar. Outra, o diabético tem muito mais dificuldade para desenvolver infecções, demora para cicatrizar e infecta. E aí vem os casos severos de amputação. Então, em muitos casos, começa por um dedinho, né? Porque se a gente não retira aquele membro, essa infecção ela acaba subindo e aí vai virar uma sepse, né? E aí depois tem que retirar o pé ou até mesmo a perna, tá? E aí vem os casos severos de amputações. Por isso, muito cuidado com os pés dos diabéticos. Sempre tem que estar hidratados, tem que ter um cuidado e um olhar mais rigoroso, tá? Quanto ao uso de insulina, não é o nosso objetivo aqui fazer esse tipo de orientação, né? Acho que vocês vão olhar esse conteúdo melhor em clínica e farmacologia, mas vamos falar dela um pouquinho, tá? A insulina ela não pode congelar, então ela não pode ficar numa temperatura abaixo de 2 graus, mas ela tem que ser armazenada em geladeira. Tá? A insulina que está em uso, né, que é a ampolinha que está sendo usada, ela pode ser mantida em temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente é de 15 a 30 graus por até um mês. O ideal é que ela permaneça na geladeira, ela só não pode baixar de 2 graus, tá? Não pode ser exposta à luz solar, então não adianta guardar aquela insulina no banheiro, perto daquela janelinha que pega sol, o banheiro fica quente na hora do banho, acabou com a insulina, tá? Não usar a insulina se notar mudança na cor ou a presença de grânulos. Ela tem que estar sempre bem transparente e translúcida. E após aberta, a insulina tem validade de 30 dias, tá? Por isso que o ideal é que ela fique dentro do isoporzinho, né? Aquela que está em uso, né? Porque ela fica ali conservada, preservada de luz e mantida a temperatura. Os tipos de insulina, então, né? As insulinas, elas diferem
pelo tempo de ação que elas têm para agir. Então, tem aquela insulina que a pessoa vai tomar sempre, né? Que ela vai tomar todos os dias, que vai ser um controle, uma administração. Então, vai ter uma ação mais lenta, né? Ela é um controle. E tem aquelas insulinas que a gente precisa que ela haja rapidamente para baixar a glicemia, tá? Então, olha lá, tem a regular, que agem logo após a aplicação, né? Tem uma duração curta, mas o objetivo é que ela seja para baixar imediatamente a glicemia, né? A NPH, que é uma intermediária, então ela é uma dose única, né? E ela tem ação um pouquinho mais prolongada. Vai ser SC, tá, gente? É de subcutâneo, que é aquela seringuinha de 1 ml, né? Que a gente usa com aquela agulha bem fininha, tá? E tem a de ação lenta, que tem um pico de ação entre 8 a 12 horas, né, com término de 24 horas, né, que vai ser normalmente aquelas que o paciente consegue usar todos os dias, poucas vezes por dia, né, usa uma vez por dia, né, aplica e ela dura bastante tempo, tá? Elas costumam ser as mais caras, né, mas são as melhores para quem faz o tratamento correto, certo? Rodízio dos locais de aplicação é importantíssimo, né? Então, toda a administração de medicação subcutâneo, os locais de aplicação são esses. A gente fala muito na aplicação na barriga, né? Então, são esses aqui, ó, né? Mas ele pode usar outros locais do corpo, então, por exemplo, no vasto lateral, aqui é a lateral da coxa, né? Aqui atrás no bumbum é mais difícil de se auto-aplicar, a não sei que tenha ajuda de alguém. E aqui assim no braço também, que essa parte de trás do braço, ela é bem fácil quando a gente faz um apoio em cadeira, né? Tipo, tu bota aqui a parte de trás da cadeira e aí tu consegue vir só assim, ó, e aplicar, né? É bem fácil a gente orientar e ensinar o paciente a usar para que ele faça um rodízio do local de aplicação, porque com o tempo esse local pode começar a ficar endurecido, né? Fazer uns hematomazinhos, né? E pode incomodar. Cuidados relacionados, então, mudanças de hábitos alimentares são fundamentais. As pessoas não sabem comer, tá? Mas muito cuidado, nós não somos nutricionistas. Então a gente não orienta dieta, certo? A gente orienta o básico, tá? Então, por exemplo, um plano alimentar adequado, né? Isso é importantíssimo a gente pensar. Qual é a idade do meu paciente? O que ele come, né? O que ele gosta de comer, né? Não adianta eu orientar coisas que ele não vai comer, principalmente se for uma criança, né? Qual é o sexo dele, se é homem ou mulher, né? Depende pra gente conseguir pensar também não que isso difira, né? Mas para conseguir pensar o que se adequa melhor a ele, se ele faz atividades físicas ou não, se ele tem outras doenças, quais são os hábitos socioculturais, por exemplo, né? Festas de aniversário, enfim, né? Aí a gente vai para uma pizzaria. O diabético é péssimo, né? Mas ele não precisa deixar de ir, mas eles têm que saber o que comer, o quanto comer, né? Situação econômica, gente, não adianta orientar uma dieta rica em castanha do Pará, castanha de caju, essas coisinhas assim que são ótimas para alimentação, mas caríssimas, né? Não é todo mundo que tem acesso a isso. E a disponibilidade dos alimentos, que tipo de alimentos que ele tem acesso. A gente tem que sempre pensar na situação financeira das pessoas antes de orientar uma dieta, porque o paciente ele costuma ter vergonha de te dizer que ele não tem condição de comprar. Então ele vai ficar te olhando, ele vai concordar, mas ele não vai seguir aquele plano alimentar, tá? Então a gente faz uma orientação baseada no que ele tem condição de fazer. O ideal é a gente partir de uma pergunta: o que ele come normalmente? E do que ele te fala, a gente consegue ter uma ideia do que ele tem acesso, tá? Outra coisa que é importante, então, é a gente falar sobre o fracionamento das refeições. Sabe aquela coisa de sair de casa correndo, não deu tempo de tomar café da manhã, e aí eu almocei ao meio-dia, comi um pratão de comida, depois eu voltei a trabalhar e eu fui comer de novo só na hora da janta, quando eu cheguei em casa. O diabético não pode fazer isso. Na verdade, ninguém pode, né? Mas o diabético não pode porque ele vai passar mal. Ele vai ter crise hipoglicêmica e capaz de ter crise hiperglicêmica também logo após a refeição, tá? Então, para ele é importantíssimo fracionar a refeição. Ele tem que comer muitas vezes durante o dia, pouquinho, tá? E consumo de fibras alimentares, né? Isso é importantíssimo. Frutas, verduras, legumes, né? Cereais tornam a absorção do açúcar mais lenta e gradual. Eu costumo dizer que as fibras são as faxineiras do nosso intestino e elas é que fazem todo o nosso controle ali, né? Protegem as absorções que não são adequadas de gordura, por exemplo. Expelem o que sobra. Então é importantíssimo o consumo de fibras, tá?
E aí eu botei aqui para vocês só pra gente diferenciar, porque confunde bastante. Qual é a diferença do alimento light e o alimento diet, tá? O alimento light, ele tem isenção ou redução de gordura, normalmente tendo reduzida a quantidade de calorias, tá? O alimento diet, ele tem isenção ou redução de algum componente, que pode ser o açúcar, né? Ou outro, como uma gordura, por exemplo. Mas sempre quando vem escrito que o alimento é diet, é preciso ler o rótulo para saber qual é o componente que está reduzido, porque não necessariamente é o açúcar, tá? Existem alimentos e produtos específicos para a alimentação dos diabéticos, tá? É claro que eles têm um custo e por isso a importância da gente saber qual é a situação financeira, tá, do nosso paciente. É importante ler atentamente os rótulos, se propondo uma dieta nutritiva e saudável, tá? E isso é importante a gente orientar o nosso paciente. Nós vamos falar depois um pouquinho, quando a gente entrar no tema de obesidade, sobre leitura de rótulos, tá? Orientações, então, importantes. Os medicamentos, usar corretamente. A insulina, conservar em local adequado e usar adequadamente, né? O peso, manter um peso ideal. Glicemia tem que ser verificada diariamente. Os exercícios físicos precisam ser feitos regularmente, mas com orientação. Lembra que eu falei? O cara não pode chegar. Hoje teve diagnóstico de diabetes, então amanhã eu vou começar a correr. Ele não pode, ele vai passar mal, tá? Explicar para ele qual é a diferença e os sinais e sintomas de hiperglicemia e hipoglicemia, tá? Toda boa orientação, ela tem que ter os porquês, que eu digo, né? Então, se eu tenho que cuidar a minha alimentação e tomar a medicação correta, eu tenho que saber o porquê. Se ninguém me disser o porquê, eu não vou fazer, não é? Se alguém disser para ti assim, ó, Ana, a partir de amanhã tu não pode mais tomar refrigerante. Eu até posso parar de tomar, se tu me disser o porquê. Quais são os males do refrigerante, né? Por que eu tenho que parar? O que ele faz de mal para minha saúde? Aí, de repente, tu me convence. Agora, simplesmente disser que eu tenho que parar de tomar, é bem difícil que eu pare. Quer ver um outro exemplo? Né? Quando uma pessoa que é fumante, a gente diz para ela, fulaninha, tu tem que parar de fumar. Fulaninha não vai parar de fumar. Até que tu dê um bom susto nela, use bons argumentos e pode ser que mesmo assim ela não pare, né? A gente consegue usar os porquês e quando a gente falar de DPOC, nós vamos falar de tabagismo, vocês vão ver que quando a gente consegue dizer os porquês, é mais fácil de convencer, né, o nosso paciente a entrar no nosso plano de orientações, tá? Cuidados com os pés, é bem importante a gente orientar também o diabético, né? Não fumar, ele já tem uma glicose circulante que aumenta as possibilidades de obstrução de vaso, né? Toda obstrução completa de um vaso é um infarto, certo? Aumenta a obstrução, aquela glicose vai, né, obstruindo um pouquinho os vasos. Se junto disso ele fuma e tem a nicotina do cigarro, que também obstrui, esse cara é um candidato a infarto fortíssimo, né? Psicologia do terror, tá? Não ingerir ou evitar álcool, né? Por causa das crises de hipoglicemia. Usar cartão de identificação de portador de diabetes, porque se esse cara passa mal na rua, entra em coma, as pessoas precisam saber o que ele tem, principalmente numa hiperglicemia que ele faz um hálito cetônico, né? E aí as pessoas tendem a achar que é um alcoólatra. E participar, se houver na sua comunidade, de grupos de diabéticos que ajudam bastante nas orientações. É isso, ficou longo, mas é um material bem rico, tá? Diabético é uma doença crônica, silenciosa e precisa de muito da nossa orientação. Aproveitem o material.